Você que trouxe a tua Bíblia, abra 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, diga comigo, na noite em que foi traído, diga mais forte, na noite em que foi traído. Por causa das máscaras tem que falar mais forte, irmão, para me ajudar. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Diga glória a Deus. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre, e vamos refletir um pouquinho sobre esse texto. E o tema da mensagem de hoje é na noite em que foi traído. Diga comigo assim, na noite, diga mais forte, na noite em que ele foi traído. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Mas quando nós começamos a ler esse texto, eu aprendo algo no início desse texto, que diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi. Eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi. Se eu não aprendi, eu não posso ensinar. E eu não tenho autoridade para ensinar aquilo que eu não aprendi. Então eu só posso ensinar se eu aprendi. Se eu não aprendi, eu não posso ensinar. Para você ensinar, para você estar em pé ensinando, um dia você tem que sentar para aprender. Nós precisamos aprender a entender que primeiro você senta para aprender, depois você ensina. Primeiro você senta e aprende, depois você fica em pé e ensina. E quando eu sento para aprender, então eu posso, após isso, me colocar em pé para ensinar. Mas quando eu estou ensinando, isso não me dá direito, só porque agora eu estou em pé, a ensinar algo que eu não aprendi, ou inventar algo, ou colocar palavras daquilo que eu não aprendi. Mas se eu quero continuar ensinando, eu preciso aprender a sempre estar sentado para aprender. O problema de muitas pessoas hoje, querem ensinar, mas não querem sentar para aprender. Eu não tenho esse problema. Talvez você fale: pastor, mas você, pastor Ricardo, é o pastor presidente da igreja Amor e Fé. Amém. E eu sento para aprender com os meus pastores. Toda conversa que eu tenho com eles, eu aprendo algo. Quando eu converso com os meus líderes, eu aprendo, para que um dia eu possa ensinar. Toda conversa que eu tenho com meus líderes, muitas vezes eu me coloco sentado para que eles possam também me ensinar. Quando eu entender que eu não preciso mais aprender, então eu não posso mais ensinar. Quando eu entendo que eu já sei tudo, então na verdade eu não sei nada. Quando eu me coloco na posição de só ensinar, eu parei de aprender. Por quê?
Porque tudo que eu aprendo e eu vou ensinar, eu tenho que viver. Eu não posso ensinar algo que eu não vivo. Porque se eu ensino algo que eu não vivo, eu não aprendi. Vamos dar um exemplo para que você entenda. Se eu subo nesse altar e levo, vou falar um pecado mais chocante, né, para você entender. Mas se eu levo uma vida de prostituição, de adultério, e subo aqui e falo: olha, a Bíblia diz que é pecado adulterar, que é pecado prostituir, não façam isso. Você vai falar assim: pastor, mas você adultera? Então, irmãos, eu estou falando o que a Bíblia diz. Então quer dizer, eu não aprendi ainda aquilo que eu estou ensinando. Está dando para entender? Então eu tenho que viver aquilo que eu ensino. Mas para me ensinar eu preciso aprender. Seja uma pessoa que tenha o teu coração pronto a aprender. Se você quer continuar ensinando alguém, esteja disposto a estar sentado para aprender com alguém. Por isso, aqui ele começa dizendo: porque eu recebi do Senhor. Então ele teve que receber para poder entregar para alguém. Ninguém entrega nada se não receber. Mas ele continua o texto. Então eu recebi do Senhor o que eu ensinei para vocês. E aí ele começa a dizer: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Na noite em que foi traído. Eu já quero começar dizendo para você: se Jesus teve uma noite triste de traição, uma noite triste, difícil, eu não estou dizendo traição conjugal aqui, ok? A traição de algo que te magoou, que te entristeceu, que te tirou do teu foco, que trouxe tristeza ao teu coração, que colocou você cabisbaixo, que machucou você. Se Jesus teve a noite dele de traição, por que nós vamos reclamar da nossa? Se Jesus teve uma noite de traição, Ele nos ensinou algo, e eu quero que você aprenda nessa noite. O texto diz que na noite em que foi traído, então, foi de dia ou foi de noite? De dia ou de noite? De noite. Na noite em que foi traído. E por que ele traiu à noite? Porque a luz do sol revela quem a pessoa é. A luz do dia, o sol da justiça, revela quem a pessoa é. Então na noite ele faz para que se passe desapercebido. O traidor, ele trabalha à noite para que ninguém reconheça aquilo que ele está fazendo e ele possa continuar andando junto com aquele que ele traiu ou está traindo, mas que ninguém perceba nada e ele consiga viver no mesmo ambiente, enquanto aquela pessoa que está sendo traída sinta a dor, sinta a dor da traição, mas ele continua andando do lado, porque ele sabe que se fizer isso no dia, a verdade irá aparecer. Então ele trabalha à noite, ele trabalha às escondidas, para que ninguém perceba.
E aqui o texto diz que ele, na noite que ele foi traído, e Jesus sabia que havia um traidor junto com eles. Jesus sabia que um dos discípulos que estava com ele naquela noite, sentado à mesa, iria traí-lo. Um que estava, talvez deitasse no colo de Jesus, iria o trair. Agora, qual seria a tua reação, sabendo que alguém iria trair a tua confiança? Muitos aqui falariam: pastor, eu pegaria um pedaço de pau e dava na cabeça do traidor, se eu soubesse que alguém ia trair minha confiança. Se eu soubesse que alguém ia me trair, eu ia falar umas verdades na cara dessa pessoa, esfregar a cara dela, esfregar toda a verdade na cara dela. Outro falaria: eu ia pegar uma arma, mais doidão, né? Pegar uma arma e já resolvi o problema. Outros diriam assim: matar ou não mato, mas eu tenho uns contatos bons aí, vou fazer umas ligações e vamos resolver esse problema. Agora, Jesus nos ensina o que ele fez na noite que foi traído. Jesus nos mostra que eu e você vamos passar, infelizmente vamos passar por momentos de dor. E essa traição, eu quero que você tenha em mente isso: momentos de dor, momentos de dificuldade, momentos de tristeza. Não só a traição de uma pessoa, mas aquele momento difícil. Jesus ia passar agora um momento muito difícil, e ele nos ensina o que fazer. Talvez se fosse você, seria diferente, mas Jesus nos ensina o que fazer no dia da traição, na noite em que somos traídos, em que tudo dá errado, ou não condiz com aquilo que nós pensávamos, no momento da dor. O texto diz assim: na noite que foi traído, tomou o pão. Tomou o pão. Então o texto diz que ele tomou o pão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem vai cedinho buscar pão? Levanta a mão aí. Cedinho, aquele de manhãzinha buscar pão. É, 8 horas, né? Mais cedo. Quem vai buscar pão cedinho? Tá bom, vai. Já vi que vocês não vão, né? Quem vai buscar pão, ou melhor, quem já foi um dia buscar pão cedinho? Já foi pela uma vez buscar pão cedinho. Agora melhorou. E quando você chega na padaria e você vê, chega aquele pão quentinho, que você não pode pôr nem numa sacolinha plástica, porque ele começa a suar todo o pão, e a embalagem começa a molhar de tão quente que aquele pão está. Aí você corre para a tua casa, pega uma faca, corta o pão. Aí você corta o pão, pega a manteiga e passa assim no pão, e a manteiga já derrete. Aí você olha para o outro pedaço e também passa no outro pedaço. Pode dar um glória aí, irmão, eu tô. Aí você olha para o outro pedaço, aí você não junta os dois, né? Você fala: não vou juntar não, tá quentinho. Você dobra o pão assim, ó. Tem pessoa que molha no café, não é? No café com leite. Tem pessoa que molha só no café, e tem pessoa que já come
aquele pão quentinho, cheiroso, não é gostoso aquele cheirinho de pão, né, que acabou de assar, que saiu da padaria, você fala assim, pastor, que delícia, me deu até fome. Aquele pão você abre e sai até a fumacinha do pão. Mas eu pergunto para você, quem daqui já foi 3h, 3h30 da manhã na padaria para ver como o pão é feito? Eu não sou padeiro, não sei fazer pão, mas eu quero que você preste atenção. 3h, 3h30 da manhã, o padeiro levanta e vai para a padaria. E lá na padaria, ele pega alguns ingredientes. Ele pega farinha, ele pega fermento, ele pega água, ele pega sal, açúcar, o que mais? Leite, ovo, não sei se vai ovo também, não, depende, pão francês acho que não, né? Sem ovo. E ele pega esses ingredientes, e aí ele começa, e água gelada, né? Água gelada. Aí ele começa a misturar tudo aquilo. Ele começa a misturar aqueles ingredientes, e de repente ele pega os ingredientes e começa a amassar, e começa a apertar aqueles ingredientes. Aí ele junta tudo e coloca numa batedeira. E aquela batedeira fica batendo aquela massa e jogando de um lado para o outro, e jogando, e aquela massa vai para lá e vai para cá, e dentro daquela batedeira durante um bom tempo, ela fica ali de um lado para o outro e batendo, 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 até que o padeiro olha e fala, tá bom. Ele pega aquela massa e separa aquela massa num canto e deixa lá, isola aquela massa, deixa sozinha aquela massa. Passa-se um tempo, ele volta, pega aquela massa, e agora ele vai passar no cilindro, e ele começa a colocar aquela massa no cilindro, e começa a apertar aquela massa, e os cilindros vão apertando aquela massa. Em alguns casos volta, que eles chamam de descansar a massa, mas ele separa a massa novamente, isola, depois volta de novo, coloca no cilindro, e ela passa pelo cilindro, e quando termina de passar pelo cilindro, ele isola aquela massa novamente e deixa ela lá naquele canto, e vai fazer outras coisas, e deixa a massa lá naquele cantinho. Depois ele vai buscar aquela massa, e aí ele tem que fazer alguns cortes. Eu já aprendi no outro culto, e ele corta pedaços daquela massa de 50 a 60 gramas. Ele corta esses pedaços e vai passando ali, cortando aquela massa, cortando vários pedaços. E se não bastasse isso, aí ele corta, isola novamente, deixa lá no canto, em cima de uma bandeja, de um tabuleiro, e aí ele deixa um tempo. Depois de muito tempo ele traz aquela massa, ele pega e passa uma faca por cima, faz um corte naquela massa, corta todas as massas, e aí ele pega essa massa e agora vai levar para o forno. E eu também aprendi que fica a temperatura entre 200 a 220 graus, mais ou menos.
E ele pega aquela massa e coloca num forno em alta temperatura. E deixa aquela massa ali durante um tempo assando, para que pela manhã você chegue na padaria e sinta aquele cheiro agradável de pão assado. Você chega na padaria e fala: nossa, que cheiro gostoso. Para que você possa cortar o pão e passar a manteiga e derreter. E a hora que você for tomar o teu café da manhã, você possa comer um pão. Tem gente que é 2, tem gente que é 3, tem gente que é 4. No culto anterior falaram: mais um, pastor, mais sobe mais. Tem gente que é 5. E eu descobri que tem gente que é 6. Misericórdia, 6 irmão, né, pastor John? E se tiver uma salsicha. Mas para que você possa se alimentar pela manhã e sair trabalhar, ir para a tua faculdade e fazer os teus afazeres, esse pão passou por um processo. Ele sofreu um processo para que de manhã você estivesse alimentado para aguentar o dia todo. O que eu quero te ensinar com isso? Talvez você esteja passando processos na tua vida, passando momentos na tua vida, momentos difíceis, momentos de dificuldades, momentos que talvez você pense até em desistir, mas são processos que você tem que passar. São processos que você vai ter que passar para que amanhã, pela manhã, você possa alimentar muitas vidas, você possa abençoar muitas pessoas, você possa levar alimento aos necessitados, uma palavra de esperança àqueles que necessitam. Talvez você esteja passando esse processo. Se nós pudéssemos falar com aquela massa no início e falasse: olha, vai ter todo esse processo, ela fala: eu não quero passar. A massa, se ela pudesse falar, ela ia falar assim: eu tenho que passar pela batedeira, eu vou ficar isolado lá no canto. Pastor, você não entende isso. O que é parecer que ninguém me ama, o que é parecer que até Deus não está se importando comigo. O padeiro me deixou lá no canto. Pastor, você não sabe as marcas que eu tenho, quanto eu fui marcado, quanto eu fui amassado, pastor. Pastor, você não imagina a fornalha que eu estou entrando ou que eu entrei, pastor. Mas eu digo para você com toda certeza, esse processo vai acabar e você vai se tornar um pão para alimentar a vida de muitas pessoas. Talvez se esse pão pudesse conversar com a massa, ele ia falar: olha, você não entende, olha como que você vai ficar. Aquela massa talvez não iria acreditar, ia falar: é impossível. Como eu vou ficar bonito como você? Como eu vou ficar se transformar em algo que vai alimentar multidões? Como eu vou me transformar em algo que vai ajudar pessoas no seu dia a dia? Como eu vou me transformar nisso? Não tem como, eu sou apenas uma massa. E ela poderia testemunhar para aquela massa e falar: olha, todo o processo que você passou, eu também já passei. E hoje eu sirvo de alimento para outras pessoas. E eu quero te encorajar nessa noite a não desistir do processo.
Eu não sei em que fase você está, mas não desista do teu processo. O teu testemunho vai alimentar outras pessoas. O teu testemunho vai abençoar outras pessoas. O processo que você está passando hoje, amanhã será testemunho para muitas outras pessoas que também vão passar por esse processo. Por isso, não desista. Não desista do processo. Mas aí o texto continua. Ele tomou o pão e, tendo dado graças. Quando nós falamos de graça, nos vem à memória basicamente dois tipos de graça. Primeiro, a graça de gratidão, de agradecer aquilo que você tem, aquilo que você é, ser grato pelaquilo que você tem. Jesus agradeceu aquilo que ele tinha nas mãos. Qual o problema de muitas pessoas? Ficam olhando para aquilo que os outros têm nas mãos e não agradece aquilo que Deus já te deu. Jesus tinha 5 pães e 2 peixinhos e agradeceu. E no final da história, após ele agradecer, ele alimentou uma multidão. Aprenda a agradecer, gratidão pelaquilo que você tem. Para de murmurar aquilo que você tem. Para de ficar falando das coisas que os outros têm. Valorize aquilo que você tem. Seja grato pelaquilo que você tem nas suas mãos. E outra graça, e nós já falamos na mensagem da semana passada um pouquinho sobre graça, sobre esse favor imerecido. Receber de Deus aquilo que nós não merecemos. Receber de Deus aquilo que você, eu, não merece, mas Ele nos entregou. Quem éramos nós? E quem somos nós? Para que o Filho do Homem nos amasse e morresse na cruz por nós. Não é pelo teu mérito. Você não é salvo porque você é bom. Você não é salvo porque você é o melhor em alguma área. Tudo isso é graça de Deus. Aprenda a reconhecer isso. Ele estava com o pão na mão. Ele estava com o pão. Ele tomou o pão e deu graça. Agradeça aquilo que você tem. E eu não vou falar muito sobre graça, porque semana passada nós já falamos sobre isso. Mas o texto aí continua. Tendo dado graças, o partiu. Talvez você fale, pastor, mas por que ele partiu o pão? Porque se você não partir o pão, não tem como alimentar outras pessoas. O pão, mesmo estando lindo, estando bonito, ele tem que ser partido. E muitas vezes nós não entendemos o partir do pão, mas eu quero dizer que quando Jesus partiu, o pão continuou na mão dele. Mesmo quando está partido, você está nas mãos do Senhor. Está nas mãos dele.
Sabe o que é estar partido? Talvez já aconteceu isso com você. Você orar por alguém precisando de oração. É abraçar alguém precisando de um abraço. É pedir pelo milagre de alguém, você precisando de um milagre. É você consolar alguém precisando de consolo. É você visitar alguém precisando de uma visita. É você dar uma palavra de Deus, precisando ouvir uma palavra de Deus. É você dar uma resposta de Deus, precisando de uma resposta. Isso é partir o pão. Mesmo partido, você vai alimentar muitas pessoas. Quanto mais partido, mais pessoas serão abençoadas. Mas ele continua, ele fala: e partiu o pão e disse. Agora tem uma palavra de Deus. Ele fala, quando acontece isso, esse partir do pão, ele fala: isto é o meu corpo. Ele está dizendo: isto é minha igreja. Isto é ser cristão. É fazer algo, mesmo você necessitando para a tua vida, mas você se importar mais com o teu próximo do que contigo mesmo. Ah, mas eu estou quentinho, mas eu vejo alguém passando frio, então eu tiro minha blusa e dou para aquele necessitado. Eu vejo alguém chorando, eu não desvio dela, mas eu vou ao encontro para levar uma palavra para ela. Isso é corpo. Isso é igreja. Igreja não é apenas estar reunido. É aquilo que você faz no momento da tua dor. E tudo isso que eu estou dizendo para você é no momento da dor. Porque ser crente no momento fácil, que está tudo certo, as contas estão pagas, está tudo bem na tua casa, é fácil ser cristão. E o texto, então, diz assim: olha, esse é o meu corpo, que é dado por vós. É o alimento que vocês precisam. É o alimento que necessitamos. E ele termina dizendo, falando assim: fazei isso em memória de mim. Fica de pé. O que você faz no momento da dor, o que você faz na noite que você é traído, é como você será lembrado. A maioria dos homens da Bíblia que nós vemos aqui, nós estudamos homens e mulheres, eles são reconhecidos pelo momento da dor. Não só pelo dia bom que foi para eles, quando deu tudo certo. Se eu falar Daniel, você lembra do que de Daniel? Do que você lembra? Ninguém lembra da sabedoria de Daniel? A primeira coisa que nós lembramos, e é natural, é o momento da dor. Se eu falar que Paulo e Silas,
Que momento você lembra de Paulo e Silas? Na prisão. Foram usados para curar muitas almas. Mas nós lembramos do momento da dor. Eles tiveram reações que são lembradas até hoje. E eu pergunto para você: o que você tem feito na noite que você é traído? Você é aquela pessoa que xinga, bate. Comigo eu não quero saber, vai ser do meu jeito. E aí? Como seus filhos vão lembrar de você? Como seus netos vão lembrar de você? Como a próxima geração vai falar de você? O que eles vão dizer de você? Feche os teus olhos. E eu quero orar por você. Talvez você esteja passando pelo processo. Talvez você esteja passando pelo processo. Talvez seja duro o processo. Talvez você fale: eu tenho marcas. Mas se não tivesse as marcas, pão não sairia tão bonito. Se não tivesse as marcas, talvez não fosse tão saboroso, não desse o ponto correto. Tudo é processo. Mas você precisa lembrar que Deus te escolheu. Se você está passando por esse processo, Deus te escolheu para que você alimentasse outras pessoas. Você vai ser bênção na tua casa, você vai ser bênção na tua família, você vai ser bênção no teu trabalho, você vai ser bênção na tua escola, você vai ser bênção na tua faculdade. Aonde você estiver, você vai levar a bênção de Deus, o alimento espiritual àqueles que necessitam, porque Deus te escolheu. Desista do processo e você será lembrado. Fala com Deus agora. Senhor meu Deus, eu quero agradecer a tua presença.